Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o fechamento Sport TV, falando tudo sobre o empate do Verdão contra o Corinthians fora de casa, galera. Palmeiras com esse empate chega a 43 pontos e fica na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Verdão tem 2 jogos a menos. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Mas assim, ó, ele tá bem desfalcado, ele pega o Palmeiras em casa e ele termina o ano dos 7 derbys, né? Foram 7 derbys no ano, podendo dizer, pô, eu machuquei o Palmeiras esse ano, cara. Mas é um esse ano eu atrasei, né, a vida do Palmeiras. O Palmeiras chegou mais pressionado para esse jogo. Mas foi um jogo fora de casa pro Palmeiras. Foi um jogo fora de casa. Foi. E assim, nessa briga, por exemplo, daqui acho que 2 semanas, o Flamengo vai a Itaquera. Se o Flamengo perder, esse ponto do Palmeiras foi bom. Sim. Então, assim, eu acho que é muito relativo, porque é um clássico, você joga com torcida única do adversário, o Corinthians é o grande rival. Cara, assim, eu não consigo ver um empate fora de casa, assim, sendo ruim, sabe? O Abel falou que o Thiago tem gosto de derrota. Não, ele não é pra tanto. Eu acho que não acho que é pra tanto. Existem dois fatores nesse jogo. Primeiro, o Palmeiras jogando fora de casa. Se a gente falar de campeonato brasileiro, o ponto pro Palmeiras é importante. É importante porque o Flamengo também não ganhou, então continua ali, o Palmeiras está com um jogo a menos. Então, tá beleza, tudo certo. Agora, se tratando de derby e de tudo que aconteceu esse ano, foi pior pro Palmeiras. Também acho, exatamente. Se tratando de derby, foi pior pro Palmeiras, porque o Corinthians vem machucando o Palmeiras. Exatamente. Foram 7 derbys nesse ano, acabou o capítulo agora. O Corinthians levou melhor no Campeonato Paulista, né? Foi campeão em cima do rival. Despachou o rival na Copa do Brasil e no Brasileiro, o Palmeiras ganhou um jogo e empatou hoje, mas no jogo de hoje o Corinthians pode dizer, pô, terminou o capítulo dos derbys nesse ano e o campeão do derby, digamos assim, eu acho que a gente só vai ter a dimensão lá no final. Eu acho que a gente vai ter a dimensão lá no final. Eventualmente, se o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, ninguém nem vai lembrar desse capítulo. Então, por isso é que eu acho que não dá para dimensionar tanto agora esse empate. Não, que foi um ano em que o Corinthians superou o rival no confronto direto. Se você for no olho a olho ali, superou o rival, né? Nesse sentido. E hoje, claro, foi um jogo feio mesmo. Você está vendo a história dos derbys, né, dos 7 desse ano. Foi um jogo feio mesmo. Foi um jogo feio, foi ruim. Tecnicamente foi ruim. Foi ruim o jogo. Se a gente pegar aqui, não teve... Especialmente no segundo tempo, né? Não teve, assim, nem tanto o Everton quanto o Hugo Souza, os dois não trabalharam na partida. Não teve, assim, uma defesa que você fala... Os times rodearam ali a... Teve uma do Hugo, né, do Maurício, né? Que o Maurício entrou na cara do gol no segundo tempo. Uma assim, boa defesa do Hugo no segundo tempo. Eu achei um jogo bem amarrado, um jogo truncado. Talvez o Palmeiras lamente porque ele estava melhor quando vencia por 1-0, o Corinthians achou um gol contra, vai. Estava tomando um pouco mais a iniciativa. O jogo não foi tão vistoso, mas ao meu modo de pensar, assim, o Palmeiras Palmeiras foi melhor no jogo. Também acho. O Palmeiras foi melhor no jogo. Também acho. Mas, de fato, não foi um jogo vistoso, assim. Eu acho que é isso. A gente foi criada uma expectativa também. Foi criada uma expectativa pelos derbys passados, assim, caramba, vai ser um jogão. Eu estava com meu filho ali esperando, ansioso para assistir esse jogo. De fato, por causa da nossa expectativa, acabou não acontecendo esse grande jogo, né, que todos esperavam. Acho que foi isso que aconteceu. Mas o Palmeiras foi melhor em campo, o Corinthians conseguiu, por mais que estivesse nesse momento não tão bem na partida, acho que a torcida conta muito, sabe? É uma pena para mim não ter ser torcida única, porque, sabe, torcida conta muito. O Corinthians em casa, às vezes o Corinthians está dormindo e o torcedor tem um córner, tem uma falta e o torcedor vem junto e acaba sendo combustível do atleta. O Corinthians basicamente fez o gol dessa maneira, uma bola parada, Gustavo Henrique jogou a bola para dentro, bateu no Piquerez, foi gol e ali ele começou a se achar no jogo. Mas, de fato, foi um jogo muito abaixo daquilo que eu esperava. Então, eu não sei não, viu, Isaac? Porque se você colocar na balança, hoje o Corinthians com muitos desfalques. Muitos. E você está enfrentando o seu rival, que está melhor posicionado na tabela, joga melhor que você no campeonato, vive um melhor momento, e você consegue um empate da forma que foi. Eu acho que, na minha opinião, claro que o Dorival não vai falar abertamente, foi muito bom pro Corinthians. Também acho. Foi muito melhor bom pro Corinthians. Principalmente em termos de débito, eu já falei. É o que eu tô dizendo, foi melhor pro Corinthians. Concordo. Muito. É isso aí. Se você pega a escalação do Corinthians, é muito desfalque. Não estou dizendo se o Corinthians estivesse completo, seria um jogo diferente. Não é isso que eu estou querendo dizer também, não. Mas se você colocar no contexto, é um Palmeiras inteiro, é um Palmeiras completíssimo, com possibilidades, quando faz as trocas ainda, para melhorar,
ou até manter um nível, contra o Corinthians que quando faz as substituições, cara, é aquela loucura. É só para dar uma energia a mais, para tentar fazer algo diferente, mas que não tem mais de onde tirar. Então, nesse contexto, é claro que jogando dentro de casa, o Corinthians sempre é muito forte, mas eu vejo esse empate pro Corinthians muito bom. Muito bom. Aí você vê, se eu estivesse pegando pesado, você me diz com esse jogador. Corinthians cheio de problema, né? Improvisou hoje o Charles na lateral direita, porque o Félix Torres hoje o Dorival não teve coragem de colocar na posição, ficou no banco. Tava entre Kaká e ele, né? Jogou... Depois do segundo tempo o Kaká acabou entrando. Mas jogou o Charles, não tem Carrilho, não tem Yuri Alberto, Garro tá com tendinite, Memphis voltando. Aí você fala, pô, num jogo como o de hoje, o Memphis vai, né, tomar a rédea do jogo, né? O Memphis, né? O grande nome. E não vai, cara. Eu acho que esse tipo de jogador precisa fisicamente estar bem. O Memphis? Porque ele tem qualidade técnica. E esse jogador, quando tem muita técnica, às vezes ele se defende muito com esse argumento da técnica. E fisicamente, como ele não está bem porque ele ficou parado um tempo considerável, e aí eu não sei a dedicação dele fora do campo em relação a esse condicionamento físico, mas ele está muito longe, né, do que ele já apresentou com a camisa do Corinthians. Ao contrário do Garro que você citou aí. Não, o Garro não tem todas as vezes. O Garro todas as vezes. E se você olhar o estilo do Garro, parece que ele não joga bem futebol. Só que todas as vezes que ele pega na bola, acontece alguma coisa. Toda vez que ele pega na bola, o Corinthians cria alguma situação diferente do Memphis. Então, assim, tem uma questão física envolvida aí com o Memphis que não deixa ele alcançar o nível que ele já alcançou. A hora que voltar, Yuri Alberto, por exemplo, eu não sei o que ele vai fazer com o Gui Negão, que para mim esse garoto está pedindo espaço, está pedindo um caminho, e aí é uma questão de gestão do treinador, porque o Gui está pedindo um caminho, e ele tem a cara, posso até estar equivocado do que eu estou falando aqui, e posso estar me precipitando na minha análise, ele tem a cara do jogador do Corinthians, porque ele não é um primor técnico, só que ele tem a vontade que o torcedor corintiano gosta. Pode ver que ele não desiste da jogada. Pouca idade, tem boa leitura. Muitas vezes ele está muito bem posicionado. Você barraria o Yuri Alberto? O jogo da volta contra o Furacão, você barraria o Yuri Alberto? O Yuri Alberto, para mim, é titular. Também é. Para mim, faz muita Mas você diferença ganhou uma o Yuri opção pro Alberto. elenco. Não, sem dúvida. Ele ganhou uma opção E aí à frente do Thales Dorival. Magno. Exatamente. Mérito do Dorival. Exatamente. O reserva do Yuri era o Thales Magno, agora é o Guinegão. Mas o meu ponto do Memphis é o seguinte, ele não é o jogador que, assim, quando tá tudo bem, time titular, ele joga bem. Agora, no jogo que você fala, hoje eu preciso do Memphis, o time tá desfalcado, tá em uma fase, nesse dia o Memphis não vai te entregar, é o meu ponto. Assim. Eu concordo com você. Hoje o Garro... Ele foi preciso de você, não hoje o Garro foi substituído, eu não tiraria o Garro. Sim. Eu tiraria até o Memphis. Sim. Mas é uma pergunta que eu faço. Continua no jogo. É esse craque todo que pintaram quando chegou no Brasil? Porque assim, quando chegou no Brasil... Chegou em alta, né, Felipe? Chegou em alta, chegou no Brasil. Ele não chegou em alta aqui, né? Não, mas não chegou em alta, mas chegou como craque no Brasil. Chegou como... exatamente. Como craque no Brasil. O Atlético jogou no Manchester United, no Barcelona, em grandes clubes, o Atlético de Madrid. Passou por grandes clubes na Europa. Mas é considerado craque? Porque a maneira que ele chegou no Brasil, pra mim, não. Ele chegou como um craque. Mas em todos esses clubes ele teve esse mesmo carimbo. Pô, escolhe jogo, não é guerreiro... joga de vez em quando joga muito bem, mas não é sempre, e eu acho que é a tônica dele, pelo menos nessa temporada, assim, ele aparece pouco, cara, quando o time precisa muito dele, como hoje, precisava dele. Eu acho que momentos assim que entra o craque de fato, né? O craque é feito para jogos grandes. Assim, jogo grande para jogador grande. Exatamente. Mas ele até já decidiu alguma coisa. Já diria o poeta. No Campeonato Paulista, ele foi a peça fundamental nas duas finais contra o Palmeiras, né? Fez gol, deu passe, enfim. É que eu acho que a gente, às vezes, espera mais do que os caras podem dar, entende? Assim, eu acho que a gente discutir o Memphis no Corinthians não é um problema do Corinthians, o Memphis, cara. Não, tô falando só sem iniciativa. Acho que o Corinthians tem coisas piores pra gente discutir. Muito pior. Óbvio. Não, inclusive dentro de campo, muito eu digo. pior. Assim, acho que tem mais problemas. O Corinthians, por exemplo, tem problemas na defesa. Agora que está começando o Gustavo Henrique a conseguir se acertar ali, a marcar uma posição. Eu acho que o menor dos problemas é o Memphis. Eu quero dizer assim, a gente comentou, o Corinthians tá com muito desfalque. Pô, mas tem o Memphis, né? O Memphis hoje pode jogar por dois, ele pode botar a faca nos dentes. Não tem o Mateuzinho no lateral e ponto.
Precisou improvisar hoje o Charles, enfim. Eu quis dizer assim, ele não é o jogador assim, você tá cheio de problema. Vocês estão dizendo que o Corinthians não conseguiu produzir muito. Dá a hoje. bola nele que ele resolve. Dá a bola nele que... Não é esse jogador. Pra mim também não é. Não é isso que eu tô falando, não é esse cara. Ele precisa de um entorno bom. Claro. Você pode ver que o melhor momento do Memphis no Corinthians é quando jogava ele, Yuri e Garro. Claro, todo mundo bem, Carrilho. Quando o time tá voando, ele funciona. Agora, não é o cara que carrega o time nas costas. Agora vale, Richards, perdão, destacar, e aí mais uma vez aqui fazer um elogio ao Dorival, que eu acho que ele encontrou um meio de campo interessante para o Corinthians. Essa volta do Maicon, por exemplo, dá uma qualidade na saída de bola que o Martínez não tinha essa saída de bola, o Carrilho, obviamente, ele tem, mas o Carrilho já não joga mais essa temporada. E é outro jogador que sofreu muito com lesões, o Maicon, e aparentemente está recuperado clinicamente, porque está jogando, acho que é o segundo jogo dele que ele joga consecutivo. E ele dá uma saída de bola de qualidade nessa construção do meio para frente interessante. Eu acho que o Corinthians conseguiu, com ele, achar um meio de campo ali interessante. O Corinthians teve uma semana muito boa, gente. O Corinthians veio a São Januário, ganhou do Vasco. Bem, com foi a propriedade. Curitiba e abriu vantagem nas semis da Copa do Brasil, vencendo o Furacão na Arena, que não é fácil, grama sintética, a gente sabe como é que é. E hoje empatou com um time que é melhor do que o dele, que é o Palmeiras. Então, foi uma semana boa pro Dorival. Vai pra data FIFA agora, baixando a poeira, jogando água na fervura, podendo trabalhar, visando a semifinal e a continuidade do Brasil. Mas muito mérito do Dorival. Assim, muito mérito. Porque foi uma das melhores últimas semanas do por exemplo, quando tem que criticar, a gente critica, mas assim, é um treinador que encontra soluções. E ele estava correndo perigo. Exatamente, nem todos fazem o que ele faz. Exato. Foi uma volta por cima, porque até a vitória com o Vasco, o Corinthians tinha uma vitória nos últimos 11 jogos de brasileiro. Então foi uma semana de volta por cima. Aliás, um debate bom para hoje é quem é que deu a maior volta por cima? O Vitória, por exemplo, ou o Grêmio, que a gente classificou como o pior futebol do Brasil e hoje segurou o Flamengo no Maracanã? Eu acho que é o Vitória. Mas é um bom debate para daqui a pouco. É ótimo debate. É um bom debate. Quem deu a maior volta por cima nessa rodada? O Grêmio, segurando o Flamengo no Maracanã. O Vasco, que vinha no Brasileiro, vinha de uma sequência muito ruim, Juventude e Corinthians. Vitória perdeu de 8, gente. Não, só tô botando uma pimentinha. Também acho que é o Vitória, mas daqui a pouquinho. Só que essa não é a nossa enquete oficial. A nossa enquete oficial é sobre Neymar. Fizemos uma enquete para decidir a enquete. Né? Isso. Aí a enquete que ganhou é essa aí. A enquete que ganhou é sobre o Neymar. Fizemos um churrasco para decidir. A gente fez o programa pré-convocação. Veio a convocação na segunda-feira, Ancelotti não chamou o Neymar e o craque hoje falou sobre isso, no empate do Santos com o Fluminense. A nossa pergunta para vocês é, o Ancelotti acertou em deixar o Neymar fora da convocação? Você aponta o seu smartphone e vota, é sim ou não? O Ancelotti acertou ou errou? Ô, Rizek, eu tô com uma opinião aqui. Tô com uma opinião aqui, irmão. Que eu não saio da minha... Irmão, não, fala. Guarda não. Eu não sou baú. Eu não tiro da minha cabeça, assim, o Neymar não precisa ser testado em seleções, isso aí é chover no molhado, a gente fala sobre isso. Acho que o Neymar pode jogar melhor e render mais para ele estar na seleção brasileira. Eu acho que o nível do Neymar ainda, para esse momento, eu acho que o Ancelotti acertou em não levá-lo. Também acho. Mas acho que ele não levou, aí vem a opinião, que eu tô com isso na cabeça já tem uns 20 dias, ou menos, né, que eu não vou lembrar a data da declaração do Neymar, não me tira da cabeça que a declaração do Neymar, quando ele sai do jogo do Morumbis, e o repórter pergunta para ele que o Juan estava lá para acompanhar o trabalho dele, o jogo dele, e ele ironicamente fala, o Juan estava aqui, eu não preciso provar nada para ninguém. Não sai da minha cabeça que essa convocação ou não convocação do Neymar tem a ver com essa declaração dele. Na minha cabeça, tá? Eu posso estar muito louco. Foi contra o Juventude no Morumbi, segunda-feira à noite. Eu posso estar muito louco nessa minha análise, nessa minha opinião. Mas, assim, o Juan hoje... Bom ponto, o Juan hoje, ele é um membro da comissão técnica da Seleção Brasileira e existe dentro de uma hierarquia um respeito. E eu acho que a comissão técnica... É achismo, tá? Não é informação. Eu acho que a comissão técnica... Pegaria com você se você tivesse na comissão? Pegaria. É por isso que eu estou dando essa opinião, porque eu, como membro de uma comissão técnica, num cargo, eu tenho uma hierarquia. Então, o Neymar está abaixo dessa hierarquia, beleza? Eu faço parte do membro da comissão técnica. Eu, como líder dessa comissão técnica, que é Carlos Ancelotti,
eu olho e falo assim, cara, eu preciso proteger o membro da minha comissão técnica. E o Neymar, para mim, foi infeliz na declaração. Então, não tiro da cabeça que a ausência do Neymar nessa convocação para a seleção brasileira tem a ver com a declaração dele depois do jogo contra o Juventude. Vou votar sim com você também. Acho que o Ancelotti acertou nessa lista de deixar ele de fora, até para incentivar o Neymar a seguir melhorando e quando ele estiver bem mesmo, jogar na seleção. Mas e vocês, Eric? Eu convocaria o Neymar nessa data FIFA. Você vai no não. Eu vou no não. E assim, eu entendo a posição do Dena, mas eu acho que quando o Ancelotti vai para a entrevista coletiva e fala que o Neymar não precisa ser testado, então ele também não precisa provar nada para ninguém. Eu acho que são coisas que caminham na mesma direção. Entendeu? Se o técnico fala assim, não, a gente não precisa testar o Neymar, a gente sabe o que o Neymar precisa dar. Ao mesmo tempo, o Neymar pode falar, eu não preciso provar nada para ninguém, eu já sei o que eu posso dar. Provar fisicamente, né? Não, mas fisicamente ele tá jogando. Ele tá jogando. Sim, mas a nível de seleção? Eu acho que sim, cara. Assim, a gente sempre vai esperar mais do Neymar, tá? O Neymar tá longe de ser o melhor Neymar. Óbvio, isso é óbvio, assim, todo mundo tá vendo. Mas eu acho que é um momento que dava para chamar o Neymar. Um jogo no Rio, Maracanã, Chile, que está mortinho. Você traz o Neymar, você conversa com ele pessoalmente, bota para treinar na Granja Comari, introduz ele no grupo. Eu acho que dava para ter uma gestão melhor desse caso do Neymar com ele na seleção. Se você pensa nele para a Copa, eu acho que dava para trazer ele e ter uma gestão melhor internamente ali com ele. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!